Pode ser difícil de acreditar, mas o universo microscópico fica ainda mais estranho. De fato, o experimento mais famoso na física quântica mostra como um objeto pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um resultado que surpreendeu o grande Albert Einstein. Enquanto exploram o universo microscópico, os cientistas descobrem que é governado por regras muitas vezes incompreensíveis para aqueles que vivem no mundo normal. Nos menores tamanhos imagináveis, não só a informação parece viajar a velocidades maiores que a luz, como a observação humana parece decidir o que acontece. Parece que o comportamento da matéria mecânica quântica é diferente quando olhamos para ela e quando não estamos olhando. Chegou-se a essa profunda conclusão a partir do experimento do furo duplo. Os cientistas realizaram esse experimento pela primeira vez há um século. Dispararam fótons de luz através de uma placa de metal com duas fendas. A luz atravessou os furos e atingiu uma tela atrás da placa. Eu vou demonstrar os resultados desse incrível experimento com um monte de bolas de beisebol e uma barreira que nós colocamos com 2 buracos. Normalmente, no mundo do dia a dia, se eu jogar bolas de beisebol através de um buraco ou de outro, elas formarão um padrão previsível numa tela que nós instalamos bem atrás da base. Elas baterão em um lugar ou em outro. Agora, vamos fazer esse padrão com um monte de bolas de beisebol. Vou usar esta máquina de lançar aqui. Lá vai a primeira. Vamos ver o que acontece. Nós podemos observar que as bolas bateram na tela em 2 montes distintos. Numa linha direta, a partir de cada um dos buracos. Isso é natural. É o que esperamos. Mas quando vamos para o universo microscópico e usamos elétrons, que são 10 trilhões de vezes menores que bolas de beisebol, temos um resultado muito diferente quando realizamos esse experimento. Um padrão que você esperaria se as bolas fossem ondas passando pelos 2 buracos ao mesmo tempo e interferindo umas com as outras. Geralmente nós pensamos que os elétrons são partículas. Então, como é que eles podem exibir propriedades de ondas? Esses resultados eram desconcertantes. O elétron era uma partícula antes de ser lançado na tela. No entanto, formava um padrão na tela, como se esse único elétron tivesse passado pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Uma partícula microscópica pode se clonar espontaneamente no meio do caminho? Após anos de estudo, os cientistas ainda não sabem exatamente o que ocorre. Provavelmente, o mais mágico na física quântica é que um objeto pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Na verdade, pode sentir as 2 fendas e passar por elas e pela mecânica quântica, sentir a estrutura das 2 fendas no experimento. A maioria dos físicos concorda que a matemática é bem sólida e leva a soluções que são inegáveis e que podem ser confirmadas por medições experimentais. Mas exatamente o que acontece e como ainda é debatido. Para tentar entender esse incrível resultado experimental, os cientistas decidiram observar como os elétrons individuais se comportavam quando passavam pela fenda dupla. Exatamente como uma partícula podia passar pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Os cientistas resolveram observar de perto o estranho comportamento desses elétrons ou outras partículas subatômicas ou até fótons de luz. Não importava, desde que fossem pequenos. Eles não apenas olharam onde batiam na tela. Eles também observaram o comportamento das partículas ao passarem pelos buracos. E aí viram algo incrível. Quando os cientistas estavam observando os buracos, os elétrons se comportavam como partículas e formavam um padrão igual ao das bolas de beisebol na tela. Mas quando os cientistas não estavam observando, os elétrons se comportavam como ondas.
formava um padrão parecido com o padrão de interferência produzido por ondas numa tela. É muito estranho. O que você vê depende de você estar olhando ou não. Se estiver olhando, você vê o comportamento de partícula, como as bolas de beisebol. Se não estiver olhando, você vê um comportamento de onda. Mas não os dois ao mesmo tempo. Isso era nada menos que assombroso. A observação parecia mudar a natureza das partículas subatômicas. Misteriosamente, quando não estamos olhando, as coisas são ondas. Quando estamos olhando, elas parecem partículas. Então, até um elétron que parece uma partícula tem propriedades de onda quando não estamos olhando. O fato de que, quando não olhamos, o elétron parece atravessar os dois buracos. Mas quando olhamos, nós sempre o vemos passar por um buraco ou pelo outro. É chamado de enigma quântico. Como nossa decisão de observar algo muda como esse algo age. Há uma explicação técnica. Para fazer uma observação, você precisa interagir com o sistema. Por exemplo, você precisa lançar luz nele, e a luz repercute e você a observa. É assim que sabemos que uma bola de beisebol está aqui ou ali. A luz repercute nela. No caso das partículas macroscópicas, isso não as perturba muito. Mas no caso das partículas microscópicas, o ato da luz repercutir na partícula muda onde ela está e como está se movendo. Então, no universo microscópico, onde fótons de luz têm cerca do mesmo tamanho que partículas subatômicas, os fótons têm um grande impacto quando iluminam as partículas para que possamos vê-las. Mas isso não responde à pergunta por que a luz simplesmente não muda a direção das partículas subatômicas. Por que a observação de fato muda a natureza do que está sendo observado? A resposta curta é não sabemos. Esse é o mistério fundamental da mecânica quântica, a razão que torna a mecânica quântica difícil. Misteriosamente, quando olhamos as coisas, vemos partículas, e quando não olhamos, as coisas são ondas. É algo que nós cientistas temos discutido apaixonadamente durante quase 100 anos e ainda não há consenso. Quando foram divulgados, há um século, esses resultados perturbaram a mente mais brilhante da ciência. Einstein se referia, é claro, às implicações da teoria de que a Lua não está em nenhum lugar até ser observada. No entanto, as paradoxais conclusões do experimento da fenda dupla vão além. Recentemente, graças à tecnologia, os cientistas puderam realizar uma fascinante variação do teste. Seus resultados questionam nossa percepção do próprio tempo. Essa é uma versão high-tech do experimento da fenda dupla. Elétrons são lançados em direção a uma barreira com duas fendas. Mas os cientistas podem atrasar sua decisão de observarem os elétrons até depois de passarem pelos buracos, mas antes de baterem na tela. É como se eu estivesse num campo de beisebol e uma bola fosse atirada em direção à barreira com os buracos. Mas meus olhos estão fechados, então ela atravessa e se comporta como uma onda. Mas aí, no último segundo antes de atingir a tela, eu abro os olhos e decido observá-la. Nesse momento, os elétrons, em essência, tornam-se partículas. E, aparentemente, sempre foram partículas desde que saíram do canhão de elétrons. Então, é como se eles voltassem no tempo antes de passarem pelos buracos e decidissem passar por um ou por outro. Não pelos dois, como fariam se estivessem se comportando como ondas. Isso é loucura. Esse é o enigma. O que nossa escolha do que experimentar fazer determina o estado anterior do elétron. De um jeito ou de outro, nós tivemos uma influência nele, o que parece viagem no tempo. Os cientistas estão apenas começando a entender o que esses mistérios microscópicos significam para a viagem no tempo e a mudança do passado em nosso dia a dia. Esta bola de beisebol representa uma partícula subatômica, como um elétron ou um fóton de luz, que rotineiramente faz
todo tipo de coisas bizarras e estranhas no universo microscópico. A versão subatômica dessa bola de beisebol pode ser invisível, pode passar por objetos sólidos facilmente, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e, aparentemente, pode voltar no tempo e mudar o passado. Isso significa que eu poderia jogar essa bola de beisebol para a primeira base e a base do batedor ao mesmo tempo. Ou então mudar o aparente desfecho de uma jogada enquanto ela ainda está acontecendo. Eu sei que isso parece coisa de ficção científica, mas de fato sabemos que é verdade. Ou pelo menos parece verdade em nosso mundo quântico. Todo tipo de coisas estranhas acontecem. Se os cientistas entendem como essas coisas estranhas funcionam, eles podem colocá-las para funcionar em nosso dia a dia, revolucionando a computação moderna e talvez até permitindo que nos comuniquemos através do cosmos instantaneamente. A chave para concretizar esses milagres é um processo chamado entrelaçamento quântico. E os cientistas já estão direcionando essa incrível descoberta para propósitos civis e militares. Na física quântica, o que acontece em um objeto aqui pode instantaneamente afetar um objeto ali. E ali pode ser a milhões de quilômetros. Funciona assim. Quando duas partículas subatômicas interagem, podem se entrelaçar, ou seja, seu giro, posição ou outras propriedades se ligam através de um processo desconhecido pela ciência moderna. Se você medir uma das partículas, isso instantaneamente determinará o comportamento da outra partícula. E quando você faz o experimento, você descobre que, de fato, o estado quântico da outra partícula é exatamente determinado depois que você mediu o estado quântico da partícula parceira. Isso significa que se um cientista observa uma partícula entrelaçada e a força a girar no sentido horário, a outra partícula entrelaçada começará imediatamente a girar na direção oposta. Isso parece intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as duas partículas entrelaçadas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Mas assim mesmo, no momento em que observamos uma partícula girar, ditamos o giro da outra partícula. É estranho, porque pode sugerir que a informação viajou instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz de uma partícula para a outra. Eu não entendo isso. Não conheço ninguém que entenda. Ação fantasmagórica à distância, como Einstein dizia. O entrelaçamento quântico é mais que uma curiosidade do mundo microscópico. Devido aos efeitos do entrelaçamento, as partículas podem ser vistas e sentidas no nosso mundo. Se os cientistas puderem superar alguns obstáculos fundamentais, o entrelaçamento quântico pode um dia ajudar os seres humanos a se comunicarem através de vastas distâncias instantaneamente. As pessoas às vezes acham que o entrelaçamento quântico alcançará a desejada meta de transferir informações a uma velocidade maior que a da luz. Eu não acho que isso seja possível, porque para montar esses sistemas, você precisará levá-los para lá a velocidades menores que a da luz. Mas o que eu sei, não é? Há 100 anos, ninguém achava que nós chegaríamos à Lua. Você pode pensar que essas minúsculas coisas da escala de Planck não têm nada a ver conosco, que somos bem maiores, mas tem tudo a ver, são as nossas origens. Todo o nosso universo, se olharmos para trás, teria sido menor que o comprimento de Planck. Seja o que for que exista nas menores escalas do mundo subatômico, e seja como for que se comportem, os cientistas dizem que precisam entender esse mundo antes que possam compreender o cosmos acima, o comportamento humano e o que pode ter existido antes do Big Bang.